Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E no Giro do Mercado neste vídeo, vou apresentar uma abordagem de análise do futuro de dividendos da Taesa com os códigos de bolsa de valores TAE 3, 4 e 11. Isso porque já apresento aqui no canal há muito tempo sobre os resultados extraordinários que a companhia vem tendo e que pode confundir o investidor. Isso porque muitas vezes, ao ver o dividend yield dos últimos 12 meses, a pessoa passa a acreditar que a empresa vai conseguir pagar esse valor indefinidamente. Mas, na renda variável, tudo é possível, como eu sempre falo. E o mais importante para o investidor de longo prazo é justamente entender como as empresas funcionam para avaliar se elas vão conseguir manter ou até mesmo aumentar os resultados. Então, vou avaliar graficamente a empresa, os resultados que ela tem demonstrado, relacionando notícias recentes para construir o modo como a empresa opera, além da situação atual e perspectivas. Tudo para manter você bem informado e aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá investidores, aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! E nesse vídeo vamos começar falando do gráfico de TAE 11, como vocês podem ver aqui no TradingView, que atualmente a empresa está cotada a R$ 37,69, sendo que ela chegou a R$ 38,07 na última sexta-feira, dia 15 de outubro. É importante falar sobre isso porque eu vou até deixar um card aqui para vocês de uma avaliação que eu fiz sobre Taesa, com o código de bolsa de valores TAE 11, em que eu mostrei para vocês o consenso do mercado de uma pesquisa vasta que eu fiz a respeito do preço-alvo que muitas casas de análise estavam fazendo a respeito desse ativo. Só que eu fiz esse vídeo no dia 27 de setembro e que eu mencionava justamente sobre esse candle. E acontece que a empresa exatamente bateu o preço-alvo que eu mencionei no vídeo, que foram os R$ 37,93, e por essa razão eu já quero dar parabéns para aqueles investidores que também enxergaram essa oportunidade. Mas como eu sempre falo para vocês, aqui eu só menciono as oportunidades do mercado sem a intenção de fazer nenhuma indicação de compra e nem venda de nenhum dos ativos que mencionamos nos vídeos. Mas vou deixar o card para que vocês possam ver que foi feita essa análise de oportunidade no mercado e que proporcionou que os investidores pudessem aproveitá-la também. E nessa discussão falamos sobre a média móvel exponencial de 200 períodos, marcada aqui nesse gráfico com a linha verde, e que justamente serviu de trampolim para fazer com que as ações de TAE 11 voltassem a subir. Então, algumas pessoas conseguiram aproveitar e fazer um swing trade nesse ativo e levar um lucro de pouco mais de 7% nessa subida que aconteceu num curto espaço de tempo. Eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários abaixo sobre o que vocês acham que vai acontecer nesse momento que acabou de formar um possível candle de reversão, onde vocês podem ver que existe uma longa sombra e depois retornaram até as mínimas do dia, e isso já vindo de um candle de indefinição da última quinta-feira. Então abre-se espaço para algumas correções que esperamos que ela seja estabilizada ao longo da média exponencial de 21 períodos, sem encostar novamente na média exponencial de 200 períodos, e assim fazendo um pivô de alta e voltando a aumentar suas cotações. Mas na renda variável tudo é possível e aqui estamos apenas especulando as possibilidades das cotações. Então por isso, convido que vocês deixem as opiniões de vocês nos comentários abaixo, justamente para poder estimular o estudo que estamos fazendo. Bem, mas o que esperar da Taesa? O fato é que a Taesa distribuiu 1,03 bilhão de reais em dividendos e JCP no primeiro semestre de 2021. E esse montante acaba representando R$ 2,98 por ação para os investidores da empresa. E é comum que a empresa faça o pagamento de 2 vezes por ano, porque ela tem pagamentos semestrais, e já muitas pessoas começaram a reclamar justamente porque ela não fez um dos pagamentos que era esperado. Então, o que a gente pode esperar sobre o pagamento para o segundo semestre? Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, justamente para fazer com que esse vídeo se torne mais relevante dentro do YouTube, favorecendo que eu continue trazendo essas análises para vocês, e se possível, compartilhe o vídeo também para ajudar as pessoas a ter acesso a essas análises. Então quem puder ajudar as pessoas e também apoiar o canal, eu já deixo o meu muito obrigado. E eu mostro para vocês agora uma matéria que saiu na Suno, e vou deixar o link na descrição para que vocês tenham acesso a essa matéria na íntegra, que justamente fala sobre uma entrevista exclusiva que aconteceu junto com o gerente da RI da Taesa, que foi com o senhor Cristiano Grangeiro, e ele garantiu que é uma preocupação da empresa em definir esse valor, e que nessa entrevista ainda foi destacado que os executivos estão atentos à tramitação da reforma tributária no cenário político,
justamente para definir um valor de distribuição dos lucros que seja compatível com o momento da empresa. E que momento é esse? É exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo, para que você, investidor, possa avaliar se esse momento da companhia também é adequado ao seu momento de investimentos e à sua própria estratégia. E nas palavras do gerente de RI da Taesa, nossa tendência é manter um pagamento robusto de dividendos, mas como estamos em um cenário de maior alavancagem e investimentos importantes, o dividendo tem que entrar nessa conta também. E essa matéria está realmente muito interessante, porque foi feita essa entrevista com o gerente de RI da Taesa e ele expõe várias visões a respeito da empresa, o momento dela e o cenário macroeconômico do país, além de também falar da crise hídrica. Então eu recomendo que vocês vejam essa matéria na íntegra e também vou deixar para vocês 2 links na descrição, um que é um e-book gratuito que a Suno preparou, justamente falando sobre o cenário das elétricas do país, e um outro para pessoas que já estão no nível mais avançado e que desejam mais informações, como análise da Suno das ações que são pagadoras de dividendos. Esse com tema mais avançado possui um custo bastante convidativo para que todo investidor interessado em realmente conhecer as empresas consiga adquirir essa análise a um custo-benefício bastante vantajoso. Então vou deixar os 3 links na descrição desse vídeo para que você fique à vontade de consultá-los e consumir toda a informação que a Suno disponibiliza lá. E aproveitando a fala do gerente de RI da Taesa, eu procurei entender mais sobre a RI e qual é o posicionamento dela a respeito da reforma tributária, e que segundo eles estão analisando o contexto do projeto que está em tramitação do Senado Federal para entender quais os benefícios e os impactos que a nova lei terá sobre a Taesa. Então, ainda essa ideia não está muito clara para eles, porém, também tem vários vídeos aqui no canal falando sobre a reforma tributária, justamente para poder embasar o investidor a entender como isso pode afetar os seus investimentos e as próprias empresas. Então, convido que vocês vejam esses vídeos aqui do canal também. E o fato é que a empresa está avaliando se faz sentido pagar nesse momento todos os dividendos que ela tem capacidade de pagar. E assim que tiver uma decisão definitiva sobre a empresa, quando ela fizer uma publicação em um fato relevante, com certeza eu vou trazer para vocês em um vídeo especial falando sobre esses dividendos. E a expectativa é que isso aconteça até o final do mês de outubro, no máximo até o final do mês de novembro. E isso para ficar casado com as datas de divulgação do terceiro trimestre de 2021, que deve acontecer na primeira quinzena de novembro. Então, essa é a expectativa, que a empresa tome a decisão e faça a comunicação em um fato relevante ou até mesmo na apresentação do terceiro trimestre de 2021. E cabe falar também que o dividendo mínimo anual da Taesa, segundo o próprio estatuto social dela, é de 50% do lucro líquido ajustado do exercício social. Só que quem é investidor da Taesa já sabe que ela paga um payout acima dos 90%, conforme foi nos últimos 5 anos. E que eu trago para vocês exatamente isso, que são os payouts de dividendos. A fonte é a própria Taesa, através da RI da empresa, que é o site oficial da companhia, como ela se comunica com os investidores, que é a relação com o investidor, onde vocês podem ver que nos últimos 5 anos, o menor payout foi de 89,9%, isso em 2018, que foi justamente quando a empresa começou a alterar sua política de dividendos para ser aplicável em cima do lucro líquido ajustado, ao invés de ser do lucro líquido. E os demais anos, todos eles acima de 90%, como vocês podem ver aqui, inclusive no primeiro trimestre de 2021, que ela teve um payout de quase 100%, com 98%. E apenas para o alinhamento de todos, o payout é a fatia do lucro líquido que a empresa retira para poder fazer o pagamento dos seus acionistas. E com isso geram os proventos, que podem ser em forma de dividendos ou JCP, que são os juros sobre capital próprio. Bem, e no longo prazo, como ficam os dividendos então? E para que a gente possa avaliar e ter uma ideia do que a Taesa pode fazer em relação aos seus dividendos, é entender como que a empresa opera e também considera o seu caixa para fazer esses pagamentos. Então a empresa precisa ter um portfólio que gere bons lucros, justamente para que ela tenha fluxo de caixa e consiga pagar e remunerar assim os seus acionistas. E nesse quesito, a Taesa tem investido na construção de novas linhas de transmissão com aproximadamente 3 bilhões de reais nos últimos anos. E também tem a ambição de participar de novos leilões, o que pode consumir o fluxo de caixa. E com isso, se consumir o fluxo de caixa, ela vai ter menos dinheiro disponível para fazer o pagamento dos dividendos. E toda vez que a empresa faz investimentos, o que acontece? Aumenta, assim, a alavancagem da empresa, que é justamente a dívida líquida dividida pelo EBITDA, só lembrando que o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, e que no segundo trimestre de 2021 ficou em 4,6 vezes. Isso vindo de uma alavancagem de 3,8 vezes, e os demais anos com menos do que isso, exceto em 2016, com 2 vezes. Mas a empresa realmente ela entende que ela precisa aumentar a RAP dela, que é a receita anual permitida, e por isso ela tem participado dos leilões e tem feito várias construções
estão em andamento e eu vou mostrar para vocês quais são, mas isso fez com que a alavancagem da empresa aumentasse gradativamente ano após ano, desde 2017 até os 6 primeiros meses de 2021. Então, isso aqui é um motivo de alerta para a empresa, porque essa alavancagem de 4,6 vezes ela é tida como uma alavancagem alta por muitas casas de análise e eu particularmente também considero. Eu trago aqui um exemplo para vocês, que é a alavancagem da Copel, e atualmente o endividamento dela está em 1,6 vezes. E é claro, ela aumentou de 1,2, mas isso é um endividamento totalmente controlado, porque a empresa consegue apenas com os lucros dela pagar toda a dívida em pouco mais de 1 ano e meio. E o outro exemplo que eu trago para vocês é da ISA-CETEP, só lembrando que os códigos de bolsa de valores são o TRPL3 e TRPL4, em que saiu na RI da empresa a alavancagem com um múltiplo de 1,87. Então isso já mostra uma disparidade em relação às principais empresas de energia elétrica, justamente para servir de base de comparação. Então, com isso, tendo em vista os últimos balanços da empresa, registrar um alto valor de lucros não recorrentes dificulta dessa maneira a replicação dos valores de dividend yield. Lembrando que o dividend yield são os dividendos acumulados dos últimos 12 meses, que passam dos 12% nesse período. E a própria Taesa declara que os 3 pilares dela são alavancagem, investimento e dividendos. Então, já que já exploramos a alavancagem da empresa, que é justamente o endividamento dela, agora vamos entender a relação dos dividendos com o payout e o lucro líquido da companhia. E assim vai ficar fácil para que todo mundo entenda exatamente quando aconteceu, em 2017, o início da migração para o lucro líquido ajustado. E assim, a partir de 2017, aconteceu o payout através do lucro líquido ajustado, em que vocês podem ver, a maioria dos payouts são acima de 90%, com exceção de 2018, como eu havia mencionado anteriormente. Porém, se o payout não fosse ajustado, ele teria esse desvio para baixo, tendo em 2018 pago 80,1%, caído dramaticamente em 2019 para 65,5% e em 2020 a 71%. E fica mais claro quando olhamos as barras, onde vocês podem ver que o lucro líquido da companhia está na barra azul escuro, o lucro líquido ajustado na barra azul claro e os dividendos na barra cinza. E isso mostra que realmente a companhia aumentou o seu payout no primeiro trimestre de 2021 e fica muito clara a distância em 2019 entre o lucro líquido ajustado e os pagamentos de dividendos e JCP na barra cinza, como vocês podem ver aqui em destaque. E o último pilar, que são os investimentos, a parte de CAPEX da empresa e novos projetos. Como eu mencionei nesse parágrafo, onde eu falo dos 3 bilhões de investimento da empresa, eu estava me referindo a exatamente esse ponto do relatório que saiu da empresa nos resultados do segundo trimestre de 2021 sobre os investimentos. Como vocês podem ver na coluna total, o valor da soma de todos os investimentos é de pouco mais de 3 bilhões de reais e que a companhia declara que investiu um total de 545,9 milhões de reais nos 6 primeiros meses de 2021, sendo que foi um valor menor do que os 6 primeiros meses de 2020, com 706,2 milhões de reais. Então, isso representa uma redução de 22,7% comparando semestre com semestre. E aqui muitas pessoas podem começar a criticar a empresa, dizendo que ela vai ficar com uma RAP menor e, por consequência, vai diminuir os dividendos. Mas eu aproveito para chamar a atenção de vocês que é justamente o contrário. A empresa está sendo muito eficiente no que ela está fazendo e ela destaca que foi principalmente devido ao estágio avançado das construções dos empreendimentos que estão em andamento. E vocês vão lembrar que eu fiz divulgações tanto no Instagram quanto aqui no YouTube falando da conclusão do projeto de Janaúba. Na época desse vídeo, eu não tinha destacado o fato que saiu da RI, mas trago aqui para vocês um trecho do que saiu diretamente da relação com o investidor da Taesa, como vocês podem ver, que é a entrada em operação do maior empreendimento já entregue pela Taesa, que é justamente Janaúba. E ele foi concluído no dia 1º de setembro de 2021, sendo que é 100% controlado pela Taesa. E aqui ela cita o lote do leilão que ela participou em outubro de 2016 e que vai entregar uma receita anual permitida de 213,6 milhões de reais a mais para o caixa da empresa. E esse empreendimento que está em operação, ele foi entregue 5 meses antes do prazo limite exigido pela ANEEL, que seria em 9 de fevereiro de 2022. Então notem que a empresa está sendo mais eficiente em entregar seus projetos e ela fez uma precificação de custo desses projetos, que é o que consta nos relatórios trimestrais dela e que foi menor do que o que havia previsto. Ou seja, é o melhor cenário possível em relação aos projetos que uma empresa apresenta, ou seja, apresenta eficiência e no caso a eficiência total desse investimento foi um ganho de 18% em relação ao CAPEX que foi estimado e estava comprometido com a ANEEL. E desses projetos em construção, como foi o caso de Janaúba, do lote 17, que vocês viram agora, mostra aqui para vocês o quadro que a empresa relata nos seus relatórios trimestrais, em que ela justamente menciona aqueles resultados e a entrega para fevereiro de 2022 e dizendo que estava em andamento. E só lembrando que esse aqui é o relatório do segundo trimestre de 2021, então foi antes da conclusão em 1º de setembro de 2021. E além desse projeto,
a empresa já entregou outros projetos antecipadamente, ou seja, ela está sendo muito bem gerida, com ótimos resultados e uma governança eficiente e ativa. Então, se a Taesa conseguir continuar com os payouts altos, reduzir essa alavancagem que nós vimos de 4,6 vezes e aumentar a RAP, que é algo que ela está fazendo, isso através dos projetos novos que estão sendo entregues, aliados à boa gestão, então ela deve permanecer sendo uma boa pagadora de dividendos para os próximos anos, porque justamente ela vai estar atendendo os 3 pilares que são importantes para a companhia. E só lembrando a vocês, caso vocês queiram ver qual é o preço teto e o preço justo para a Taesa, eu vou deixar um card aqui para que vocês tenham acesso ao vídeo aqui do canal, em que eu faço essa precificação e o valuation segundo o modelo de Gordon, justamente para que vocês tenham essa visibilidade para os investidores que são investidores de longo prazo e formadores de carteiras de dividendos. E somado a isso que eu já apresentei para vocês, também é importante citar sobre a empresa que ela, assim como outras empresas do setor de energia elétrica do país, está passando pela pior crise hídrica dos últimos 90 anos e as empresas que trabalham nas diferentes linhas de operação de energia elétrica do país têm passado por muitas dificuldades, como vocês têm visto aqui no canal, através das análises e avaliações dos relatórios trimestrais que as companhias divulgam, e depois eu faço a minha análise e compartilho com vocês. E com isso, então, vale destacar que o serviço de transmissão da Taesa é apenas um intermediário que leva a energia elétrica das geradoras para as distribuidoras. E muita gente tem dúvidas sobre esse ponto, e por isso que eu estou destacando ele aqui para vocês, justamente para que o investidor da Taesa consiga entender o negócio dela. E dando ainda mais detalhes para vocês, a obrigação da empresa é estar 100% disponível para transmitir eletricidade em 100% do tempo. Isso porque gerar ou distribuir energia não faz parte do serviço da Taesa. Sendo assim, a Taesa é quase como uma renda fixa, justamente porque ela não sofre com os problemas da economia e do mercado de compra e venda de energia. Então, quem investe na Taesa, que é uma transmissora, possui mais tranquilidade dentro da renda variável, justamente por conta da enorme previsibilidade de caixa que essa companhia tem, além de ser uma ótima pagadora de dividendos, como vocês viram há pouco, com uma gestão ativa, uma governança muito forte, conseguindo entregar até mesmo projetos antecipadamente e economizar o caixa da companhia. E além de tudo isso, ainda por cima, a agência de classificação de risco, a Fitch, reiterou em agosto, e eu fiz também uma matéria falando sobre isso, que o rating nacional de longo prazo é o AAA para a Taesa, e que o fator de sucesso para a empresa, então, no longo prazo, é justamente os investimentos que ela está fazendo. E por essa razão, é que é importante que os investidores, de uma maneira geral, entendam onde estão colocando o patrimônio, porque simplesmente diversificar por diversificar os ativos da carteira não resolve nada, porque você pode acabar comprando 30 ativos que não são bons, vai estar diversificado e você vai perder dinheiro do mesmo jeito. Então o importante é realmente investir em projetos que sejam bons, ou seja, ativos bons, de empresas que são realmente bem geridas, e para isso é preciso conhecimento, e por essa razão é que eu faço os vídeos de análise para vocês. Então a Taesa precisa continuar investindo e atualmente ela detém 39 concessões de transmissão, 10 concessões que compõem a empresa holding, 10 investidas integrais e 19 participações. E isso faz com que a empresa tenha presença em todas as 5 regiões do Brasil, incluindo o Distrito Federal, com 13.576 quilômetros de transmissão e 97 subestações, já considerando os projetos em construção. Então, como os contratos da empresa são de 30 anos, diversos ativos têm vencimento previsto para 2030 e a participação de leilões é importante para manter o fluxo da receita e a posição da companhia no setor de transmissão. Então, acho que aqui eu consegui cobrir todo o funcionamento da empresa, e como o YouTube mostra para mim a quantidade de pessoas que estão interessadas em assistir o vídeo todo, então para aqueles que chegaram até o final desse vídeo, eu gostaria de parabenizar vocês, porque com certeza vocês são investidores conscientes e que estão tentando entender realmente como a empresa funciona, justamente no seu setor de energia elétrica, e que ela é focada em transmissão, e tudo que ela tem feito para ficar em harmonia com o que o mercado espera, ou seja, seus acionistas de recebimento de dividendos, bem como os interesses da empresa de expansão. Com certeza não é uma atividade simples de se fazer, expandir e pagar dividendos, e ela tem conseguido fazer isso com muita maestria, pagando muitos dividendos e ainda por cima conseguindo entregar projetos antecipadamente. Então agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da Taesa e como vocês também visualizam a empresa para os próximos anos. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.